Estudo para as células. A Lei do Eterno, parte 6. Acerte ad brote, 10 falas. 10 ditos. 10 mandamentos. Lição 7. Texto base, Êxodo 20, 16, 17 Shemot, nomes. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O objetivo deste estudo é entender a importância de respeitar a reputação alheia. Entender que a cobiça é uma raiz para todos os pecados. Reflexão. Existe mentira necessária. É pecado almejar o progresso financeiro. Introdução. O falso testemunho é uma declaração que busca alterar a realidade ou a verdade dos fatos. O objetivo deste mandamento é a proteção ao sistema judicial. Os tribunais seriam inúteis se os homens chegassem ali para mentir. Se tiver de ser feita uma acusação contra outra pessoa, e se o acusado tiver de defender-se, a verdade terá de ser dita por ambas as partes, sob pena da justiça naufragar. Esse mandamento também se aplica à questão individual. A sociedade em geral perturba-se quando as pessoas saem espalhando mentiras e calúnias sobre seus semelhantes. Falar da vida alheia é um pecado cometido por todos, como afirma o dito popular: falemos da vida alheia, pois alguém já está falando da nossa. No mundo artístico, fofocar é uma profissão e um negócio rentável. Há vários programas no rádio, na televisão e na internet que se dedicam a vasculhar a vida de personalidades e publicar o que elas fazem. Muitos problemas constrangedores já foram criados por causa de notícias falsas. A vida e a morte estão no poder da língua. É por causa dessa fraqueza humana e do poder maléfico que a língua possui que o Eterno preceitua: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O objetivo principal desse mandamento é respeitar a dignidade e a reputação do próximo. Na sociedade do Antigo Testamento, a justiça era direta e imediata. O depoimento de 2 testemunhas podia significar a execução sumária do réu caso os testemunhos fossem falsos. Por esse motivo, os acusadores deveriam ser os carrascos que assumiam a responsabilidade de justiceiros públicos quando as alegações testemunhais fossem verdadeiras, ou de criminosos comuns, ou seja, cúmplices de sangue, se os depoimentos fossem falsos. Tópico 1. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eis a prescrição da lei: por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 17:6-7. Testemunhar falsamente no contexto social em que o 9º mandamento foi outorgado, equivalia à quebra do 6º mandamento, quando matar trazia em si os agravantes da premeditação, da falsidade e da perversidade. Falsas testemunhas podiam acusar seus desafetos pessoais ou serem compradas para o indigno papel de traidores contratados. Foi por meio de 2 testemunhas malignas que Jezabel, oficialmente, matou Nabote. 1 Reis 21:10-13. Com testemunhos falsos, o Cordeiro de Deus foi levado aos tribunais que o condenou à morte por crucificação. O falso testemunho é terrível, mesmo hoje, com todos os recursos técnicos da perícia criminal, da sindicância e das inquisições. O servo de Cristo tem compromisso com a verdade. No império da marginalidade e da delinquência, o medo cega e ensurdece as pessoas. Diante de quadros delituosos e perante vítimas de matadores, tornou-se comum constatar a omissão que se expressa através da fala: ninguém sabe, ninguém viu. É sempre um risco depor contra criminosos, mas omitir-se implica desproteger a sociedade e cometer o delito da conivência.
inquirido pela polícia ou convocado a depor em tribunal, aquele que é filho de Deus certamente não mentirá, muito menos perjurará. O crente não somente tem o dever, a responsabilidade e a incumbência de testemunhar a retidão, a justiça e o bem, mas também lhe cabe a obrigação de promover, como missionário de Cristo, a veracidade e a honestidade dos atos, dos tratos, dos testemunhos e dos comportamentos. Somente assim manterá a própria honra e preservará o próximo. A falsa testemunha não ficará impune, e o que proferir mentiras não escapará. Provérbios 19:5. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6:16-19. A mentira não é apenas incompatível com a verdade, é a sua negação, a sua destruição. Cristo é a verdade, o diabo é a mentira. Viver e proferir a verdade significa agir conforme a vontade de Deus, mas encarnar a mentira e usufruir dela é ser maligno, militante de Satanás. A palavra do crente tem de ser sim, sim. Não, não. Mateus 5:37. Tiago 5:12. Qualquer mentira é falso testemunho. Não existe mentira inocente, conveniente ou necessária. Em todas as circunstâncias cabe a verdade. O diabo, no entanto, tenta convencer-nos de que há situações em que a mentira é melhor que a verdade, pois com ela, alega-se, o bem pode ser promovido e o mal, evitado. Pura e sutil armadilha. Jamais a mentira deve ser proferida em lugar da verdade. Ela é sempre má. A verdade é sempre boa. Tópico 2. Lashon Hara e o 9º mandamento. O termo Lashon Hara foi originalmente concebido como um decreto contra a fofoca. É baseado em Levítico 19:16. Não andarás como fofoqueiro entre o teu povo, nem tomarás posição contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Além disso, vimos no início deste estudo que o 9º mandamento é justamente uma ordem, no sentido de que não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. Shemot Eshod 20:16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O significado de Lashon Hara em hebraico é má língua. Fazer Lashon Hara é fazer fofoca, falar mal de outra pessoa sem que ela esteja presente, mesmo se o que está sendo dito for verdade. Lashon Hara é um nível de assassinato, porque alguém pode, literalmente, matar o outro usando apenas a língua. Em outro nível, pode matar a reputação, um relacionamento ou a carreira da outra pessoa. 3 indivíduos são prejudicados por esse curto circuito: a pessoa de quem se fala, quem fala e quem ouve. Sim, porque quem dá ouvidos a Lashon Hara é tão responsável quanto quem está matando o outro através da malignidade da língua. Falar mal dos outros pode trazer um prazer imediato, mas o preço a ser pago será muito alto. Por isso os judeus enfatizam a importância de não ouvir falar mal de alguém ou ouvir quem está falando. Tópico 3. Considerações finais sobre o 9º mandamento. Nas considerações finais sobre o 9º mandamento, o que é correto precisa ser dito com o tempero do amor. Algumas vezes, as meias-verdades prejudicam mais do que as mentiras francas. O amor, porém, guarda-nos tanto da mentira aberta quanto das meias-verdades. Onde impera o respeito e a verdade, a beleza do amor é a maior riqueza, a confiança prevalece e a admiração aparece. No entanto, onde impera desrespeito e mentira, o amor é pobre, a confiança é nula e a admiração desaparece. Esther Correia. As 3 peneiras de Sócrates. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates, antes de me contar,
quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras. Que queres dizer? Vamos peneirar tudo aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, foi o que ouvi outros me contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil que viesse falar a respeito do meu amigo. Útil? Na verdade, não. Então, Sócrates lhe disse: se o que queres me contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, é melhor que o guardes apenas para ti. Moral da história: se as pessoas fizessem uso desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-los adiante. Tópico 4. Não cobiçarás. Segundo o dicionário bíblico, a cobiça é o desejo de ter para si algo que pertence a outro, anseio ou desejo apaixonado. Ou seja, trata-se de um desejo desenfreado por possuir coisas, desejo esse capaz de corromper até o nosso caráter. O primeiro e o 10º mandamento tratam daquilo que se encontra no coração, enquanto os demais se concentram em ações exteriores. Pessoas gananciosas transgridem todos os mandamentos de Deus a fim de satisfazer seus desejos. Cobiçar é alimentar desejos interiores por qualquer coisa que Deus considera pecaminosa. É a ânsia de conseguir alguma coisa. Desejo imoderado ou ambição. Concupiscência. Apetite desordenado. A cobiça é um desejo intenso, extremo, egoísta, ganancioso, desordenado e descontrolado, mais amplo e mais profundo que o furto ou roubo. A cobiça, um tipo de patologia psíquica, gera o egoísmo, a desonestidade, a infidelidade, a avareza, a corrupção, o materialismo e a carnalidade. Ela faz limite com a inveja. Uma é a continuação da outra e ambas conjugadas induzem à prática pecaminosa. Eva invejou, cobiçou e furtou na tentativa de realizar, por meios imorais, os seus sonhos egoístas. Caim invejou, cobiçou a posição espiritual do irmão e procurou concretizar os seus maus intentos eliminando o suposto concorrente. Davi cobiçou e, por meios criminosos, conquistou a mulher desejada. A inveja e a cobiça são parceiras malignas e algozes do bem. O furto, quando levado a efeito por extrema cobiça, é mais danoso ao caráter do praticante e mais perverso que aquele praticado por necessidade imediata ou por carência irremediável. Tópico 5. Exigências do 10º mandamento. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. O 10º mandamento exige de nos pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição caridosa com o próximo e tudo que lhe pertence. Objetivos que o verdadeiro servo de Deus deve buscar na expressão da sua fé: qualificação adequada, desenvolvimento de suas potencialidades, dons e profissionalização. Trabalho honrado e incansável, pontualidade, produtividade e criatividade. Poupança, não esbanjar, investir em moradia, alimentação, indumentária, saúde e educação. Respeito, contentar-se com o que Deus lhe concedeu, vivendo nos limites de suas posses, não cobiçando patrimônio alheio. Fidelidade a Deus e a sua obra. Todos nos precisamos buscar nosso próprio testemunho de Jesus Cristo, dominar nossas paixões, arrepender-nos de nossos pecados e manter nossa fidelidade a Deus e a sua obra. Proibições. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Mortificai, pois, os vossos membros, que
que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5:26. O 10º mandamento proíbe todo o descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e toda tendência e afeição desordenada a alguma coisa que lhe pertença. Contentar-se com o que tem não quer dizer que devemos deixar de lutar honestamente para adquirir mais. Significa, sim, agradecer a Deus o que dele já recebemos, vivendo sem preocupações, confiantes no Senhor, eliminando a ansiedade própria dos invejosos, dos cobiçosos e dos avarentos. Os desejos sinceros de progredir e de possuir são legítimos. Pecaminosa é a cobiça, pois esta macula a consciência, os pensamentos e corrompe os atos, tornando o caráter depravado. Conclusão. Os mandamentos terminam dando ênfase ao bom relacionamento com o nosso próximo, pois o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se amamos o nosso próximo, não cobiçamos o que ele tem, não roubamos, não mentimos sobre ele nem fazemos qualquer uma das coisas que Deus proíbe em sua palavra. Por isso, o amor é o cumprimento da lei. No entanto, só Deus pode mudar o coração pecaminoso, dando-nos o amor que precisamos para obedecer e levar-nos a nos preocuparmos com os outros. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37:3-4. Deus quer realizar os nossos desejos. Com certeza, agradando-lhe, jamais pediríamos que ele satisfizesse um desejo ilícito. Coloquemos diante dele todos os nossos sonhos e aspirações. Quem sempre se contenta, embora tenha pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre cobiçando, embora tenha muito. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um tilde jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:17-19. A nossa incapacidade no cumprimento da lei é superada pela graça e misericórdia de Deus, que enviou a seu Filho, Yeshua Mashiach, não somente para morrer por aqueles que compõem a sua igreja, mas igualmente, para cumprir plenamente a lei de Deus. Yeshua, demonstrando perfeita obediência, assegura o novo nascimento dos seus e tornou-se o exemplo a ser seguido através de sua devoção e lealdade a Deus. Da mesma forma que o Messias prometido recebeu sobre seus pecados do seu povo, imputou a si mesmo a sua justiça. Através do conhecimento dos mandamentos, reconhecemos os nossos limites e obrigações. Comparando nossa vida, nossos desejos e inclinações com a lei santa de Deus, compreendemos a extensão de nossa pecaminosidade e verificamos que a salvação procede somente e exclusivamente de Yeshua, pelo seu sacrifício supremo na cruz do Calvário. A lei do eterno Criador remete-nos ao Evangelho para que possamos ser justificados e o Evangelho remete-nos à lei novamente para que, justificados, sejamos informados de nossos deveres. Bendito sejas tu, YHWH, nosso Deus Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e implantaste dentro de nós a vida eterna. Bendito é YHWH que nos deu a Torá. Shalom Adonai. Pastor Cláudio Santos.